noite, galera. Tudo bem? Quem fala é Marcelo Santiago. Olha a minha cara, né? Como que eu tô hoje, né? Infelizmente, acabou agora há pouco lá em Itaquera e nós perdemos um jogo que, sinceramente, eu tô até agora aqui com nó na garganta aqui. Acho que podia ter sido muito diferente. Como de costume, nos nossos pré-jogos, todos os pós-jogos e os programas gerais do canal. Quem está comigo aqui é o Marcão para poder falar um pouquinho sobre esse pós-jogo, mas com uma análise mais firme aí. Marcão, boa noite, velhão. Boa noite, Marcelo. Boa noite, amiga São Paulino, amigo São Paulino, torcedor São Paulino de outros estados que acompanha a gente também. O sentimento é de frustração, né? Porque a gente imaginou tudo diferente. Imaginou que hoje seria um jogo, um dia importante para quebrar o tabu. A gente veio a semana inteira imaginando, porque o São Paulo vinha jogando bem há 15 jogos, né? 15 jogos sem perder. A gente tinha um padrão de jogo definido, e tinha jogadores que estavam começando a ficar cascudos, e dentro de um jogo que deu tudo errado. Tudo que a gente tinha a favor para dar certo, deu tudo errado. Quando eu falo tudo, é tudo mesmo, porque o time não conseguiu dar sequência naquele trabalho que ele sempre vinha fazendo com o Diniz. Não creio que hoje o Diniz não tem tanto mérito na derrota. Ele não tem culpa de nada, porque ele impôs aquilo que ele já vinha trabalhando, né? Eu queria ver a sua opinião também. Eu acho que o Diniz também hoje não tem o que falar dele. É assim, não, concordo com você. Sobre o Diniz, não tem nada que nós tenhamos que falar. Né, ele extraiu o máximo do time mesmo, ele fez o máximo, ele fez de tudo que ele podia. O time é esse, o time que vem jogando há 17 jogos e vem dado certo, é esse time aí, né? É esse time aí, né? É, E que hoje a coisa deu errada, não foi por conta dele, cara. A minha opinião é a seguinte: ele extraiu realmente tudo. Agora com os jogadores, os caras compraram a ideia e assimilaram. A gente tem um elenco muito inferior financeiramente com o elenco do Palmeiras, com o elenco do Flamengo, né? E com o elenco do Atlético, que está devendo a torta e a direita aí, mas está só contratando aí. Eu acabei de ver aí que o Vargas está no Atlético Mineiro, né? Eduardo sim, Vargas. sim, ele fez um gol da vitória nesse contra o Atlético Paranaense. Mas Ah, falando assim, o que eu penso assim, Marcelo, sobre o que vem acontecendo e o que aconteceu hoje foi uma é, coisa fora da curva, vamos se foi. dizer. Muito fora da curva, vamos dizer. Porque, como você imagina assim, o time vem engrenando, o time vem em uma constante progressão. Ele não vinha jogando mal. Só que hoje foi atípico. E eu não sei o que Foi acontece. tipo. Igual eu falei com vocês aqui, com meus amigos torcedores, e para você também, que a única coisa que o Corinthians tem a favor é o tabu. é o tabu Só daquele porque não daquela maldita serviu. arena. O que a gente conversou aqui antes fora do ar, aqui, que não serviu para mais nada. Não serviu para mais nada, né, Marcão? Na Então. realidade, na realidade, isso daí só serviu mesmo pelo tabu. Apenas isso. Sim, Apenas isso, cara. Né? sim. Eu falo também aqui, às vezes, que São Paulo tem que jogar com mais vontade. As Sim, divididas. São essas divididas de bola que o São Paulo não ganha. Hoje o São sim. Paulo novamente não ganhou nenhuma dividida. Isso Nenhuma. pesa muito no clássico. Isso pesa muito. Pesa muito, pesa E é muito, totalmente pesa diferente o muito. time que ganhou do Palmeiras para esse aqui, em questão de atitude. Totalmente, Marcão, Totalmente. totalmente. Então, Eu atitude. vejo, já É o que falando, faltou no São Paulo hoje, acho que é essa palavra, atitude. Quando o São faltou Paulo, atitude. quando Faltou o São atitude. Paulo, Já que você até, puxou o papo sim, já que pode você falar. puxou o papo, perdão, desculpa. Já que você puxou o papo de atitude, isso aí para mim se resume o primeiro tempo de São Paulo, apático. Eu não tenho mais nada para falar sobre o primeiro tempo de São Paulo. O Corinthians fez um gol e o São Paulo não jogou, não defendeu. Você olhava, o meio campo não funcionava. Então, o primeiro tempo de São Paulo para mim foi apático. Então, fala para mim, Marcão, perante essa apatia, sobre o que eu tô falando também, o que você achou do primeiro tempo do São Paulo, cara? Eu acho que
Apatia é a palavra que define, né? Porque você via um time que tá 17 jogos sem perder, jogando o melhor futebol do Brasil, em questão de padrão de jogo, toque de bolas envolvente, etc. E movimentação. O time não consegue se movimentar. O time não consegue trocar dois passes de bola. O time não consegue criar. O ataque não funcionava. As bolas que eram de contra-ataque passavam pelos nossos zagueiros e laterais com uma extrema facilidade. Hoje, ainda bem que não tomamos um gol do Natel, né? Que era só o fim da picada, tomar o gol do Natel. Você sabe que eu pensei? Você sabe que eu pensei nessa lei do ex aí? Sim, a gente sempre pensa. Até a favor da gente, porque a gente tem tinha o Luciano, né? Eu acho que era o cara que estava mais se movimentando no primeiro tempo. E infelizmente o jogo foi tão atípico, tão azarado, que até o nosso melhor atacante se machucou. Foi, eu não. O Luciano, eu digo que o Luciano é o melhor atacante do brasileiro, que eu espero. Com certeza ele vai estar no Bola de Ouro do brasileiro, que isso não atrapalhe ele nesse prêmio também. Né? Mas eu quero que chegue lá nesse Bola de Ouro aí, para o Volpi receber, para o Diniz receber como melhor técnico do brasileiro. Ou seja, com o São Paulo campeão, aquela festa de praxe que a Globo e o CBF fazem, né? Sim. Primeiro tempo, um lixo mesmo, Marcão. Segundo tempo, eu prefiro nem comentar, porque o São Paulo jogou no segundo tempo. Ele tentou, né? Ele tentou. Essas substituídas que... É que assim, eu não boto tanto a culpa no Diniz, essencialmente porque ele não tem o que fazer. Em um jogo que você precisa ganhar, você vai tirar o Luciano machucado e você olha pro banco, você olha, tem Trellis, Pablo e Carneiro. Aí você fala, bom, o melhorzinho é o Pablo. Aí você coloca o Pablo. E o Pablo é aquilo ali que eu prefiro nem dar nota para ele hoje. Ele entrou no final do primeiro tempo e foi igual o segundo tempo, ele foi igual ao primeiro. Não fez nada. E assim, o que entrou melhor foi, eu acho que a entrada do Hernanes e o Vitor Bueno. Acho que o Diniz só um pouquinho, demorou um pouco para mexer, mas ele tinha que mexer. Eu acho que era realmente no segundo tempo, não dava para trocar. Interessante ali. O Tietchan, por incrível que pareça, ele entrou bem. Por incrível que pareça, ele entrou bem. Eu tenho birra com ele também. Não só você, né, Marcelo? Muita gente tem birra com o Tietchan. Eu também, às vezes, não gosto de algumas coisas, algumas funções que ele joga. Mas hoje, com a liberdade, entrou com um pouco mais de liberdade para ir para frente lá, ele foi o único que conseguiu ganhar uma dividida. É isso que eu falo. Foi. Conseguiu ganhar uma dividida. Ele e o Hernandes não perdeu dividida. Depois que o Gabriel dividiu com o Hernandes, ele saiu machucado com câimbra. Foi, exatamente. E o que aconteceu com o Luciano? O que aconteceu com o Luciano foi uma fatalidade, né, mano? Foi uma fatalidade, porque ele chutou a bola. Por isso que eu até brinquei, né? Será que a sorte de campeão tá acabando? Porque foi um lance isolado aquilo, né? Sim, parece que me lembrou muito 2018, é verdade que você me falou. Esse tipo de coisa me lembrou muito 2018. E o que acontece? Foi nessa época do ano, né? Assim, nessa fase do campeonato. Sim. Se fosse essa fase agora, seria outubro, se tivesse jogado direto. Sim. A mesma época de 2018. Exatamente. O que eu fico pensando assim, o que me dá um pouco mais de esperança, é que São Paulo tem muito jogo para poder. São Paulo tem muitos meninos, né? E menino, quando tem muitos jovens jogadores, oscila mesmo. Isso eu já te falei aqui que o time oscila. Muitos clubes que estão inserindo meninos da base estão oscilando. Exatamente. Só tenho medo, Marcão, que a molecada sinta essa pressão, porque quarta-feira vai ser uma final de campeonato. É como se fosse uma final. Sim, mas aí o jogo vai ser. Vamos supor que o jogo vai ser em casa, né? E o Atlético Mineiro joga diferente do Corinthians. O Corinthians joga por uma bola. Isso, e eu vinha falando aqui sempre disso, né? Que o São Paulo não consegue furar times que conseguem jogar por uma bola. O time que jogou mais organizado por uma bola tirou 17 jogos de invencibilidade de São Paulo, que foi hoje. Então vamos fazer o seguinte. Porque é o seguinte, o time, a gente resumiu o primeiro tempo, o segundo tempo, a apatia de São Paulo. Geralmente, de costume, nós dois, a gente dá nota individual, né? Hoje eu quero dar uma nota pro coletivo do São Paulo. Eu não vou dar nota individual para cada jogador, tá? Não adianta. Não, como de costume, nota 3 para todo mundo, nota 3,5 pro Diniz, que ele demorou um pouquinho para mexer,
Só isso que eu falo dele hoje, ele não tem culpa de nada. As minhas notas foram dadas. Você fica à vontade para dar suas notas, se quiser por setor ou por jogador, como você quiser. Para mim, o geral é 3, pro time inteiro. Marcelo, a cagada do Volpe. Eu também, a nota 3 é uma nota que vinha muito na minha mente. Tá? A nota 3, assim, eu falei assim, meu, quem é merecedor de um 5? Ninguém é merecedor de 5. Acho que talvez só o Luciano, pelo esforço dele, mas mesmo assim saiu machucado, não deu para aproveitar. Ninguém é merecedor de 5, pelo menos de 4. Acho que só 3 tá ótimo para todo o grupo. A média não passou disso. Porque foi com aquilo. E o Pablo 0, porque o Pablo não pegou na bola. Né? O Pablo eu prefiro não dar nota para ele, porque é uma ofensa. Mas aquela sensação de a gente que o jogo tava ganho, acho que todo torcedor São Paulo não tinha a sensação, até porque o momento era totalmente diferente. O que separa o São Paulo e o Corinthians na tabela são 20 pontos. 20 pontos. Eram 20 pontos, agora são 17. Eram 20 pontos. Então você imagina, assim, é muita coisa. É muita coisa. E muita assim, coisa. O Corinthians não consegue ganhar dos times que estão brigando lá embaixo também, tipo, do Fortaleza, do Sport, esse tipo assim. Sim, mas isso aí acontece também com a gente. Pra gente meter uma chavinha aqui no nosso pós-jogo, eu vou te dar um pitaco, que eu sei que você gosta de analogias, você é um cara de análise. O São Paulo, das 17 vitórias que o São Paulo teve, tá? Dos 17 jogos de invencibilidade, 7 jogos não foram vitórias, tá? Foram empates. Foram empates contra time do meio da tabela ou da parte de baixo da tabela, tá? Então fica explicado, tá explicado aí. A gente jogou contra o time de baixo, de meio de tabela hoje e a gente sofreu. Quarta-feira, aí eu acho que a gente já não vai sofrer tanto assim, né? Uma pena, Marcão. Eu queria ter feito o pós-jogo de uma forma diferente. Eu tô meio irritado ainda, cara. Só queria pedir desculpa. É uma derrota, eu te entendo, porque é uma derrota dolorida, né? A gente tinha tudo para ganhar, a gente tinha tudo. O futebol é isso, né? Exatamente. Mas assim, pensando os números, como você falou, a gente tem muito empate no campeonato. E a gente tem empate contra times que eu não consigo explicar o porquê. Empates contra Red Bull Bragantino, dentro de casa. Bahia. A gente tem empate contra o Bahia. A gente tem empate contra o Vasco de 2-2. E a gente empatou com o Vasco fora de casa também. Então, assim, todo mundo bateu no Vasco. Não, a gente empatou. Não, a gente empatou. A gente empatou com o Vasco. Eu até fiquei irritado no dia, lembra? Fiquei bravo. O São Paulo perdeu pro Vasco lá e empatou aqui, velho. Ridículo. Foi ridículo. Gol do Cano. O Cano matou nós. Verdade. O São Paulo empatou com o Vasco, a gente fez 2-0, se eu não me engano, e o Reinaldo fez um gol de pênalti, né? Foi isso. Sim, mas que nesse jogo aí acho que foi 2-2, não? Eu lembro que foi 2-2, se eu não me engano. Bom, mas eu lembro que o São Paulo não conseguiu ganhar do Vasco esse ano. Resumindo, né? O São Paulo não conseguiu ganhar do Vasco esse ano. Então mostra que às vezes esses pequenos deslizes acontecem e aí faz com que o São Paulo brigue diretamente com os que estão lá em cima. Vai ser uma guerra, vai ser daqui pro final do campeonato vai ser uma final todo jogo. Pra gente encerrar o nosso bate-papo, Marcão,